A OAB Campinas, em parceria com a Vida Max, administra plano de saúde da Unimed para os advogados e advogadas de Campinas e região, em condições e preços bastante vantajosas. Esse contrato é extensivo às subseções de Capivari, Indaiatuba, Sumaré, Valinhos, Vinhedo, Jaguariúna, Paulínia e Hortolândia. Podem ingressar os advogados e advogadas cadastrados nessas subseções, cônjuges, companheiros e companheiras, filhas e filhos solteiros até 34 anos incompletos. Pode-se optar por planos com coparticipação e sem coparticipação, com abrangência nacional, através de mais de 300 cooperativas Unimedes espalhadas por todo o Brasil. As carências são menores em relação às oferecidas pela Unimed para planos individuais ou familiares. Há também o aproveitamento de carências para a migração de outros planos. Entre em contato para mais informações. 19 3231 5100, WhatsApp 19 99207 0172. E-mail comercialcampinas@vidamax.com.br. Vida Max, soluções customizadas de gestão e administração de benefícios. Podemos começar ou aguardamos mais uns 2 minutos? Acho que podemos começar, Carol. Aí o pessoal vai entrando e como ela fica gravada também, quem perdeu o comecinho vê depois, né? Tá ótimo. Então vamos começar. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Carolina, eu sou advogada, faço parte da comissão do terceiro setor da OAB aqui de Campinas. E hoje eu vou mediar a palestra que será realizada pelo especialista Tiago Massagardi, com o tema Marcas e legado que sua empresa deixa para ser lembrada. Doar e captar recursos para a sobrevivência da sociedade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, uma vez que essa palestra é promovida pela Comissão do Terceiro Setor da OAB de Campinas, que tem como presidente da OAB o Dr. Daniel Blickenstein e vice-presidente a doutora Luciana Freitas, e como presidente desta comissão, o Dr. Fabrício Gersoni, os quais possibilitaram a promoção deste evento. Gostaria de agradecer também a disponibilidade de apoiar do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo, que nos possibilita utilizar essa plataforma do Zoom. Aproveito também para informar que a palestra ficará gravada na plataforma do YouTube. Basta digitar OAB Campinas, subseção. Nesse momento, aproveito então para passar a palavra para o Dr. Fabrício Gersoni, presidente da Comissão do Terceiro Setor da OAB de Campinas. Doutor Fabrício, boa noite. Boa noite, doutora Carolina. Boa noite a todos os presentes. É muito bom estar novamente com vocês todos e a comissão funcionando aí muito bem, trazendo palestrantes de primeira linha para dividir conosco o conhecimento. Então, desde logo aí, né, eu agradeço a doutora Carolina, né, por estar aí à frente desse debate, né, e saúdo o Tiago, né, que vai nos brindar hoje aqui com todo o seu conhecimento a respeito de um tema muito interessante, que é marcas e legado que sua empresa deixa para ser lembrada, doar e captar recursos para a sobrevivência da sociedade. Muito obrigado à presença de todos e podemos aí, doutora Carolina, dar início aí à exposição do Tiago. Obrigada, doutor Fabrício, pelas palavras. Apenas algumas explicações de como funcionará o evento. Todos podem fazer perguntas pelo chat ao longo da palestra, que será respondida ao final da explanação do Tiago. E caso prefiram fazer os questionamentos diretamente ao palestrante, podem solicitar que a gente abra o microfone para fazer a pergunta no final da explanação, ok? E para todos os presentes também será emitido o certificado de participação, desde que entre no chat e preencha o formulário disponível. Bom, primeiramente eu vou fazer uma breve apresentação do Tiago. Tiago Massagardi é pós-graduando em Gestão de Projetos Sociais
e especialista em captação de recursos para organizações do terceiro setor. Ele tem larga experiência e vivência com captação em grandes organizações. Nesta jornada como empreendedor, já atendeu mais de 20 organizações, desde pequenas ONGs até organizações internacionais em diversos setores, como saúde, meio ambiente, educação e direitos humanos. E ele vai poder falar um pouquinho mais sobre isso para a gente agora. Passo a palavra, então, para Thiago Massagard. Boa palestra a todos. Bacana, boa noite a todos. Obrigado, Carol, Fabrício, a Alessandra que fez o contato aí, me convidou para falar aqui com vocês. Um prazer estar aqui com essa turma toda, poder falar um pouquinho sobre a minha experiência. Então, como a Carol falou, hoje eu atuo como captador, como consultor em captação de recursos. Tenho uma consultoria especializada em captação para organizações sem fins lucrativos no Brasil, que é a Everest Fundraising. E a gente vem, ao longo desses últimos anos, atuei em muitos anos no terceiro setor, em organização, efetivamente. Passei muito tempo trabalhando na Fundação SOS Mata Atlântica, que é uma organização bastante conhecida aí por boa parte de vocês, a bandeirinha com a Mata Atlântica, né, o verde retirado da Mata Atlântica. Foi uma campanha super bacana que acabou virando o logo da organização, e uma marca incrível e uma organização que faz um trabalho incrível. Então, a minha vivência, a minha experiência no terceiro setor nasceu lá, né? Não existe, infelizmente, no Brasil, poucas formações para terceiro setor. Infelizmente, a gente não tem isso. Agora começam a aparecer algumas de gestão de projetos sociais, inclusive eu fiz, e tem uma série de universidades já fazendo, mas infelizmente a gente ainda não tem uma graduação que seja dedicada a isso. Então a gente entra no terceiro setor por um caminho que muitas vezes é difícil de explicar. Eu entrei pelo voluntariado, comecei a fazer trabalho voluntário porque eu gostava de fotografia, de natureza, e fui me embrenhando nesse universo. E eu trabalhava na área comercial, então tinha um pouco dessa coisa da venda, até que eu conheci o diretor lá e fui chamado para trabalhar na captação de recursos, né? E foi interessante, né? Porque o discurso muito do diretor precisava de alguém que tivesse esse perfil de vendas, né? Não deixa de ser. A diferença é que, ao invés de vender um produto, eu ia ter que vender algo que é intangível, que é uma causa, né? Mas que, ao mesmo tempo, tivesse a causa no coração. Então, esse, sem dúvida, é o grande diferencial para que a gente consiga se engajar no setor, né? Não que empresas não façam isso, as empresas, inclusive, vêm percebendo essa necessidade de que as empresas precisam promover um propósito de trabalho. Mais se fala, a gente vê uma infinidade de empresas investindo nisso para que os funcionários passem a ter muito mais razão de estar ali trabalhando, ter um propósito de fato. Mas no terceiro setor é do setor isso, e a gente tem que ter, de fato, a causa no coração, principalmente para captar recursos. Sem isso, é impossível que a gente consiga viabilizar, então, a captação de fato. Então, é importante que a gente tenha, naturalmente, muito engajamento, mas é preciso ter muita técnica para se fazer captação de recursos. Então, passei um bom tempo ali na SOS Mata Atlântica, quando, em 2015, eu saí da fundação e pude seguir esse caminho da consultoria. E a gente acaba trabalhando com muitas causas, muitas organizações, com um universo que no Brasil ainda é bastante complexo, comparado, evidentemente, com outros mercados, como Estados Unidos e Europa. O Brasil ainda está no processo de desenvolvimento do terceiro setor. A gente ainda tem uma longa jornada para caminhar, e, sem dúvida, estar aqui no meio, né, em torno de advogados, né, pessoas que podem contribuir significativamente para isso, porque muito do que a gente precisa para que o terceiro setor se desenvolva está relacionado à legislação, está relacionado às políticas públicas, e são basicamente pessoas da área jurídica, né, que vão poder, sem dúvida, contribuir. Então, espero que eu possa trazer aqui alguns elementos que ajude também muitos de vocês, ou assim, embrenharem no terceiro setor, para quem não está, de fato, atuando no terceiro setor, e quem está a poder contribuir mais ainda para esse debate e para o desenvolvimento do setor, para a profissionalização
para que a gente tenha ferramentas, tenha uma legislação que ajude, de fato, o terceiro setor a ser mais visto, mais ser, de fato, importante para a sociedade como um todo. Com diversos elementos, né? E aí, para começar, então, não vou fazer uma apresentação, não tenho slides aqui, eu quero ter uma conversa mais direta com vocês, então tem uma série de tópicos aqui que eu fui anotando, que eu acho que é importante a gente ir passando para poder debater um pouco, né, sobre a importância da doação de empresas, mas também da sociedade, dos indivíduos, e como a captação entra nesse processo, né? Porque buscar recurso por parte de uma instituição ela é importante, porque doar é importante, e como esses dois universos precisam estar juntos, né, para que a gente consiga, de fato, promover uma sociedade, né, melhor. E aí eu começo, na verdade, tentando, aqui fazendo uma brincadeira, mas subvertendo um pouquinho a forma da gente pensar, né? E aí eu pergunto para vocês respondam aí na cabeça de vocês aí em poucos segundos, para que nasce uma organização sem fins lucrativos? Qual é o motivo da gente constituir uma organização legalmente, né? Ir lá fazer o estatuto, a gente precisa, inclusive, de um bom advogado que entenda disso, para que a gente possa realizar os nossos trabalhos. Eu costumo brincar e dizer para as pessoas que uma organização ela nasce, ela é constituída, na verdade, mais do que nascer, né? Ou não tanto quanto nascer, mas ela é constituída para captar recursos. Assim, Thiago, uma organização ela nasce para executar o seu projeto, ela é constituída para executar a sua missão, né? A sua visão, tentar impor a sua visão ali para que aquilo se torne um dia real. Sim, em partes, mas vamos voltar um pouquinho, né? Como nasce essa organização, como ela é constituída de fato. Via de regra, as organizações elas já existem no movimento, elas nascem a partir de um movimento. Quando as pessoas se unem por interesse comum ou por algo que sensibiliza ela. Então, imaginar aqui eu, a Carol, Alessandro, Fabrício, a gente estava lá no jantar, conversando, e a gente começa a perceber que, poxa, tem crianças de rua e a gente fica sensibilizado por aquilo, a gente acredita que não poderia acontecer, que uma criança precisa ter o direito de ter um básico para que ela possa se desenvolver, e aquilo a gente começa a conversar, e aí a gente fala assim, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente ficar aqui só conversando, vamos lá, semana que vem, ou no fim de semana, tentar descobrir por que aquela criança está na rua, tentar encaminhar ela para algum serviço, ou tentar entender a realidade dela, para ver como que a gente pode ajudar. E aí a gente junta o dinheiro, pega o carro, a Alessandra pega o carro dela, a Carol resolve pegar alguns cobertores, roupa para poder levar lá para as crianças, a gente vai lá e começa esse processo. Aí chega uma hora que fala assim, poxa, percebemos que essas crianças estão lá porque falta emprego para o pai, ou falta uma oportunidade para a mãe, ou porque aconteceu alguma coisa na escola, ela acabou abandonando a escola. Vamos então pegar uma parte do nosso recurso, cada um vai dar um dinheiro aqui, e a gente vai lá e fazer esse projeto, que é acolher essa criança, tentar fazer ela voltar para a escola, ou tentar empregar o pai para que eles possam pagar um aluguel e coisa do gênero. E a gente começa a fazer esse projeto, e aí a gente resolve chamar o Fabrício, a Simone, a Isabela, o João, o Daniel, e todo mundo começa a entrar nesse processo, e a gente começa a ganhar corpo. O projeto começa a ganhar volume, começa a ter, né, uma frequência, e aí chega uma hora que não dá mais para a gente poder fazer uma vaquinha aqui, cada um dá 300, 500 reais por mês, e colocar esse dinheiro na conta do Benedito. Benedito, você vai fazer a gestão disso. Começa a soar estranho, porque por mais que a gente confie em um ou outro, a gente está pondo esse dinheiro numa conta pessoal. Então, portanto, a gente precisa constituir uma organização até para buscar mais recursos com a iniciativa privada, com grandes doadores, para ser transparentes na nossa relação com a sociedade. Então, eu costumo falar muito isso, que a organização ela é constituída para viabilizar a captação, para que a gente possa ser
transparente, ter uma boa gestão, ter, né, construir uma credibilidade perante a sociedade, obviamente ter os benefícios fiscais que possa, porventura, ter, em detrimento de alguma certificação ou enfim, imunidade tributária que você possa ter, para que você possa fazer a gestão disso de uma forma mais apropriada. Não daria para fazer isso na conta de um de nós aqui, porque não faria sentido e, obviamente, isso não gera transparência, né? Fazer governança disso é mais complexo e, portanto, a gente nasce para captar. E aí, quando a gente fala em nascer para captar, a gente nasce, então, para mobilizar. Uma organização, ela precisa sempre, eternamente, estar mobilizando pessoas. Ela precisa, e ela tem na sua essência o fato de que ela precisa mobilizar as pessoas, desenvolver e promover os relacionamentos para que as pessoas se engajem e elas se tornem parte dessa causa e comecem a apoiar as nossas iniciativas. Se a gente para de mobilizar, a gente deixa de fazer o que é a nossa essência. Mobilizar, às vezes, um trabalho voluntário, deixa de ser uma captação, a gente está falando de mobilização de pessoas, e também da área financeira. Eu me lembro, uma vez, eu fiz um trabalho com a comunidade judaica, e eu acabei conhecendo um rabino, tive uma conversa super interessante com ele, ali do Bom Retiro, e ele contou uma vez uma história de um rabino, né, que era um líder maior deles, da linha Lubavitch, né, Lubavitch, lá de Nova York e tal, e ele falou que apareceu um rabino uma vez com uma notícia maravilhosa para esse rabino. Ele falou: rabino, eu consegui um doador que vai conseguir bancar, ele prometeu uma doação de X milhões de dólares que vai manter a nossa sinagoga e os nossos projetos por 20 anos. E aí o rabino falou assim: olha, você vai negar esse recurso. Ele falou: mas como assim, rabino? Como é que eu vou negar esse recurso? Você vai sustentar por 20 anos. Ele falou assim: ó, o dia que você não precisar fazer relacionamento, daqui 20 anos você vai quebrar os projetos, você vai acabar com a nossa igreja, porque você precisa estar o tempo todo mobilizando as pessoas. Você precisa estar o tempo todo em contato com as pessoas. Foi um aprendizado muito interessante, assim, porque é isso, né? A gente precisa estar o tempo todo em contato com os nossos doadores, e eu preciso prestar contas, eu preciso mobilizar mais para fazer com que a sociedade compreenda a importância do meu trabalho. E, portanto, quando eu consigo mobilizar, eu consigo engajar as pessoas e compreender que o que eu faço é um trabalho importante, eu represento elas. Então, o terceiro setor também precisa ser visto, as pessoas precisam entender que, ao apoiar uma instituição, é como se eu estivesse procurando um representante, alguém que me represente perante o poder público para lutar por direitos, por uma política pública, para impedir corrupção, para apoiar uma iniciativa que é um modelo e que o governo às vezes não consegue implementar, de educação, como metodologia, ou com tratamento de saúde e tudo mais. Então, quando eu faço isso, mais do que apoiar pela solidariedade, o nosso apoio, ele é um ato, pode ser ato político, pode ser um ato científico, um ato humanitário, um ato de cidadania, qualquer coisa que você estiver apoiando, aquilo representa simbolicamente, financeiramente ou mesmo como voluntário, de que eu acredito a minha confiança naquela organização e ela me representa para executar aqueles projetos e em luta daquilo que eu acredito, porque nem sempre eu posso estar envolvido em causas políticas, nem sempre eu posso estar lá no parlamento brigando, ou na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, brigando por uma lei que eu acredito que seja importante. Então, é importante a gente entender isso, porque a sociedade e as sociedades mais desenvolvidas, e quando você olha democracias mais estabelecidas, quando você vê países onde os índices de desenvolvimento humano são maiores, são aquelas onde as organizações sem fins lucrativos são mais fortalecidas. São aquelas que recebem o apoio da sociedade. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem aí um número muito estimado, evidentemente, a gente não tem pesquisas,
mas algo em torno de uma organização para cada 1.000 habitantes, ou algo próximo disso, vai variar de cidade para cidade. Né? Fiz, inclusive, uma pesquisa em São Paulo, a gente está falando algo em torno de 950 habitantes por organização sem fins lucrativos. Quando a gente vai para o Reino Unido, esse número é de 90 habitantes para cada organização sem fins lucrativos. Então, existe organização sem fins lucrativos para tudo. Você gosta de andar de monociclo, tem uma associação das pessoas que gostam de andar de monociclo, e você apoia, e as pessoas doam para muitas organizações, naturalmente, né? Porque você precisa doar para poder conseguir manter essa estrutura, e, portanto, elas acabam pressionando o poder público ou fazendo desenvolvimento de projetos para pressionar o poder público e fazer esse trabalho, a sociedade se desenvolver. Tem até um caso bem interessante, eu falei do Reino Unido, né? Mas para a gente ver como a briga entre o poder público, né? Enfim, os políticos que obviamente são contra essas lutas por direitos, etc., é tão forte lá que, talvez, se eu não me engano, uns 4, 5 anos atrás, aconteceu um caso bem interessante. Uma senhora foi encontrada morta, ela teve uma parada cardíaca na caixa de correio dela. E lá na Inglaterra, uma das estratégias de captação de recursos muito forte. A gente tem o face-to-face, né, que é aquele que o pessoal fica com baldinho nas ruas e tudo mais, e a mala direta. Então, é muito comum as caixas de correio lá na Inglaterra estarem cheias de pedidos de doação com um boletim, né, e aquela coisa toda. Então, essa senhora foi encontrada morta depois de ter pego suas correspondências. E aí, um jornalista mal intencionado, querendo colocar fogo na discussão, acabou usando esse fato e alegando que essa senhora tinha morrido de tanto pedido de doação que ela recebia. Insano isso, mas isso pôs fogo numa discussão e, obviamente, os políticos se aproveitaram muito disso para poder pressionar a sociedade a falar, olha, não doa para as organizações, não doe para as organizações, porque olha só o que elas estão fazendo com a sociedade. No final das contas, o que eles queriam era enfraquecer as organizações que pressionavam os políticos na luta por direitos ou, enfim, pelo desenvolvimento de políticas que essas organizações acreditam que são importantes. Então, é importante a gente pensar nisso, né? E aí isso vai fazer a gente refletir uma série de questões sobre o que é fazer filantropia, qual a importância de eu estar doando, porque isso é o engajamento. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma série de questões, mas a nossa sociedade não é uma sociedade que visa ou que olha o desenvolvimento em comunidade, né? Enfim, tem diversas razões por isso, né? Comparando, por exemplo, com o próprio Estados Unidos, né? Que, em partes, é uma referência nesse aspecto, porque eles têm esse senso de comunidade e eles acabam apoiando muito, inclusive, organizações locais muito fortes nos Estados Unidos. De novo, a gente está falando em patamares completamente diferentes, né? Nos Estados Unidos, a gente está falando em doações, algo em torno de 400 bilhões de dólares doa-se para organizações sem fins lucrativos por ano nos Estados Unidos, enquanto no Brasil a gente fala, de novo, estimados, porque no Brasil a gente não tem dados tão fiéis, mas algo em torno de 40 bilhões por ano. Quer dizer, eles fazem em 10 dias, ou menos até, o que a gente faz o ano inteiro de doação, de filantropia. Mas eles doam muito para as associações locais, para as comunidades locais. Obviamente, existe leis de incentivo nos Estados Unidos que facilitam muito isso. Enfim, lá você, quando morre, você tem uma tributação muito alta do tua herança, e para diminuir isso ou para deixar a sua marca, é mais interessante para os doadores deixarem metade da sua fortuna para instituições sem fins lucrativos, e aí o governo não tributa, porque você destinou metade, mas porque isso tem a ver com a visão de como eles entendem a participação da comunidade. Por quê? A tendência é que quando eu queira deixar o meu legado, eu deixo para uma organização local, ou eu mesmo crio uma fundação que vai seguir a minha visão, dependendo de quanto eu tinha.
Então, é muito comum isso, né? E no Brasil a gente não vê. E aí tem outras questões que lá eles têm uma visão muito de longo prazo, algo que a gente também não tem aqui, e com a lei de fundos patrimoniais, que é recente, talvez isso comece a mudar um pouquinho, né? A gente vai começar a implementar essas ideias, e algumas organizações já estão vendo isso como uma possibilidade de se construir fundos patrimoniais ou fundos de endowment, que você vai utilizar esse recurso daqui a alguns anos para poder manter a sua instituição. E é muito interessante. Uma vez eu tive nos Estados Unidos num evento e eu acabei conhecendo um rapaz de uma organização numa cidade que, se não me engano, chama Toledo, perto de Chicago, uma coisa assim, não me lembro. Uma cidade relativamente pequena, 250 mil habitantes. E aí eu conversando com ele e tal, comecei a tirar, né, algumas dúvidas, fazer algumas perguntas. Eu perguntava qual que é o tamanho do seu fundo patrimonial. Ele falou, não, meu fundo é pequenininho, né? Nada comparado com essas organizações que estavam lá no evento, né? Ford Foundation. Eu falei, não, mas quanto que é? Ele falou, não, $1 bilhão. Caraca, $1 bilhão. É inimaginável alguma organização no Brasil que tenha esse fundo patrimonial. Você vai ver uma ou outra, e às vezes por questões legais, né? A gente vê, por exemplo, o caso da Vale, e em reais. Mas é outra visão, e é uma organização que eles chamam de community, que são as organizações comunitárias que existem nos Estados Unidos, que é o equivalente à nossa associação de bairro aqui, para poder traçar um paralelo. Eles investem na cidade. Então, é uma organização, um fundo que saca o dinheiro da aplicação, né, depois de render, tira uma parte desse fundo, e eles vão investir na cidade, vão investir em reformas de parques, em reformas de escolas, em bolsas de estudo para jovens estudarem em grandes universidades, para estudar política, porque quando ele voltar para a cidade, ele vai poder ser um bom prefeito. Eles investem, por exemplo, em sistemas de gestão para a transparência da prefeitura. Então, eles pegaram, investiram no sistema de controle para a prefeitura ter mais transparência nos seus gastos com a comunidade. Então, é uma outra visão que, de fato, a gente ainda não conseguiu desenvolver aqui no Brasil e que talvez a gente precise. Tem, inclusive, razões religiosas para isso, né? Porque o protestante tem uma visão sobre o dinheiro diferente do católico, né? Então, tem um pouco disso também. O católico, o dinheiro, é mais fácil, né, um camelo passar por uma fechadura do que um rico entrar no reino do céu, né? Mais ou menos essa a frase, enquanto que o protestante não. O sucesso em vida, né, e o acúmulo de riquezas é a porta de entrada, é uma das portas de entrada para o céu. Então, tem essa diferença também que a gente acaba carregando, né, nas questões culturais. Mas nada impede de que a gente possa promover isso, né? Então, é importante que o captador entenda esse processo para que a gente consiga, de fato, fazer a busca por doadores e engajar esses doadores para que eles consigam desenvolver esse ato de cidadania, né? E que possa, de fato, dar continuidade nesse trabalho, né? Então, acho que são alguns pontos que acho que são bacanas para a gente poder refletir um pouco e entender, né? Como que a gente pode passar a desenvolver a nossa sociedade a partir da doação que a gente faz, né? E aí, é muito importante que o captador de recursos também entenda que, para poder buscar recursos, ele precisa entender a demanda da sociedade. Então, não basta simplesmente a organização, evidentemente, mas na figura do captador de recursos, achar que o projeto maravilhoso é a gente distribuir, enfim, cobertores para os moradores de rua. Quando a sociedade demanda alimento, demanda comida, né? Então, acho que o momento que a gente vive agora é muito evidente isso, né? Então, as organizações passaram a ter de atuar numa frente que a demanda da sociedade exigia. Então, no primeiro momento, quando começou a pandemia, máscaras, equipamento, né, de segurança para médicos, para os hospitais, insumos para os hospitais,
depois veio né, os cilindros de oxigênio para poder mandar para Manaus. É importante que a gente esteja atento. Óbvio que se eu sou uma organização de meio ambiente, não dá para eu poder ir buscar recursos para oxigênio, porque isso não faz sentido para a minha missão. Inclusive, eu posso ser punido por isso, por desvio de conduta do que é a missão da nossa organização. Mas, muitas vezes, a gente precisa adaptar um pouco do que a gente desenvolve para atender um pouco essa demanda da sociedade. E, ao mesmo tempo, a gente também precisa mostrar para a sociedade o que são os métodos ou que caminhos que a gente enxerga que são importantes em termos de desenvolvimento social para que a gente convença as pessoas a se engajarem no nosso projeto, né? Assim, a entrarem no que a gente acredita que seja interessante. Obviamente, alguns projetos vão ter mais facilidades de captar do que outros. Então, gosto muito sempre de falar de exemplos, inclusive, quando eu trabalhei na SOS Mata Atlântica, para fazer um exemplo, um dos trabalhos que a gente fazia era advocacy. Então, tem o Mário Mantovani, que vai lá para Brasília, né, na pandemia, para fazer advocacy. Ir lá fazer conversa com a Frente Parlamentar Ambientalista, ele ainda faz isso online, conversa com os deputados para implementar uma pauta ou políticas públicas, é preciso fazer isso, mas que empresa que quer patrocinar isso? Empresas preferem patrocinar plantio de árvores, naturalmente, porque não existe qualquer risco de marca, né? Mas é um trabalho importante, é preciso ser feito, e a gente precisa pensar nessas estratégias para que a gente consiga viabilizar esses projetos que são importantes. Com indivíduos é mais fácil fazer isso. É mais fácil eu convencer a Isabela aqui para investir em advocacy, porque o nome dela não vai aparecer lá, né? Ela entra como uma doadora aqui, mas eu não preciso expor o nome dela, diferente de empresas que querem ou têm pelo menos um pouco mais de intenção ou no mínimo de não arriscar. E aí acho que é até legal entender um pouquinho do que são, né, os interesses das empresas ou o que motiva, não é nem os interesses, né? Mas o que motiva essas empresas a doar. Então, existe uma série de motivações, né? Lógico, cada uma vai ter ali, de acordo com o seu histórico e tudo mais, as suas razões para doarem. Mas posso citar algumas aqui. Então, naturalmente, existe a responsabilidade social. Então, é aquela empresa que, de fato, acredita que o que ela está fazendo é necessário para a sociedade, ela acredita que dá determinados benefícios ou envolver seus funcionários ou envolver a sua comunidade no entorno. Isso acaba sendo muito comum em cidades menores. Eu vejo essa aproximação em cidades menores, em empresas que são familiares ou que têm um dono ainda, que não são empresas de capital aberto ou que tenham fundos que são investidores ou acionistas de fora daquela cidade. Então, ele vê a responsabilidade dele em ajudar aquela cidade, né? Em ajudar a sua cidade, mais do que isso, né? Então, eu vivenciei uma experiência bem interessante em Blumenau, que os empresários da região perceberam que investir na saúde, num projeto de saúde, era importante, porque, afinal de contas, o funcionário dele frequenta aquele espaço, né, ou potencialmente pode frequentar, e ele quer que o funcionário seja melhor atendido, porque ele, sendo bem atendido, ele pode, inclusive, voltar a trabalhar mais rápido, né? É uma responsabilidade social, tem um alinhamento de interesse, evidentemente, mas isso pode ser considerado, sem sombra de dúvidas, uma responsabilidade social por parte dele. O outro motivo é que a gente vê empresas que querem fazer isso pelo marketing. Então, querem lançar um produto, querem ter uma visibilidade, até porque a sociedade também já começa a demandar uma postura das empresas maior com relação às suas ações com a sociedade, engajamento com a área ambiental e tudo mais, ou qualquer outra causa que seja. Então, elas começam a fazer esses investimentos, né, para poder ter essa visibilidade por parte do cliente, e o cliente se sentir mais confortável em comprar o produto daquela empresa, porque ela acredita que comprando aquele produto, ela está ajudando outras causas. E aí existe uma série de ações, estratégias. A gente vê muito, que a gente chama hoje de marketing relacionado à causa,
São produtos que são criados especificamente para direcionar recursos para uma instituição. Eu acho que um case bastante conhecido, provavelmente muitos de vocês já tiveram contato, é das Havaianas, que é um case muito bacana em que parte das vendas é revertido para o Instituto de Pesquisas Ecológicas, né? Então, foi a forma que a empresa encontrou de se posicionar. Lógico, ela tem lucro com isso e tudo mais, mas mesmo não sendo a principal linha de produtos dela, ela mantém esse produto porque ela sabe que isso tem, obviamente, um impacto na sociedade, mas tem um impacto diante do seu consumidor e da imagem que ela está construindo. Outras, ela vai fazer esses investimentos para ter um alinhamento com o seu negócio e tentar aproximar a causa dela com a necessidade do seu negócio. Então, esse próprio caso, além de ser um marketing relacionado à causa, a Alpargatas, né, e a Havaianas conseguiu fazer esse alinhamento do negócio dela. Mas existem vários outros exemplos. Você pega, por exemplo, a Avon, né, que acaba fazendo muito investimento na questão de gênero, porque aquilo está muito alinhado com o público consumidor dela, evidentemente, mas isso se conecta com o negócio dela. Então, faz sentido para ela fazer investimentos que apoiem empreendedoras, mulheres negras, trans, etc., porque, além de serem consumidoras, ela fazendo esse investimento, ela promove uma sociedade melhor e que, consequentemente, pode vir a consumir mais produtos dela e por aí vai. Então, essa é uma das estratégias que as empresas acabam utilizando. Depois, a gente tem as motivações legais. Então, muitas empresas precisam fazer esses investimentos ou porque receberam uma multa, né? Ela precisa fazer isso, no caso da Vale, né? Quando ela cria uma fundação que tem como fim ajudar e a desenvolver a região de Brumadinho para poder recuperar, e vão ter várias frentes ali, mas mais ligado, inclusive, à questão ambiental, ela foi obrigada a fazer isso por uma questão de legalidade, porque ela foi multada e ela precisava fazer isso. Existe uma outra que é muito próxima da questão da legalidade, mas não chega a ser uma obrigação jurídica ou coisa do gênero, né? Mas que é a licença para operar. Então, muitas empresas, para poder se aproximarem da sociedade no entorno onde ela tem intenções de atuar, de construir, de fazer um empreendimento, ela precisa desenvolver relações com a comunidade, desenvolver projetos ali para ela ter uma licença social para operar. Então, isso também é bastante comum para que a gente, para que essas empresas invistam num projeto geralmente local. E, por fim, a última motivação que eu acho que é importante compartilhar com vocês tem a ver com os incentivos fiscais. Então, tem empresas que não doam por nenhuma razão, mas para não deixar o dinheiro para o governo, ou porque ela quer investir na área de cultura, de criança, adolescente, do idoso, né, na área de saúde, para câncer e para deficientes, por exemplo, você pode investir através das leis de incentivo, e aí você vai ter os abatimentos do seu imposto de renda de acordo com cada uma das leis, de acordo com o projeto que foi apresentado. Então, muitas vezes, essa também é a motivação. E pode estar atrelado às outras anteriores que eu citei, né? Não necessariamente ela está doando só porque é um incentivo fiscal, mas ela quer fazer marketing, ela quer fazer, às vezes, uma ação de alinhamento com o negócio dela, mas ela se utiliza da lei de incentivo. Então, essas são, muitas vezes, as necessidades e as demandas que as empresas trazem, mas a instituição, como eu falei antes, ela precisa entender essa demanda, a necessidade pelo qual motiva uma empresa ou um indivíduo a doar, mas é importante que a gente também consiga mostrar o lado da instituição para que o doador compreenda, de fato, a importância dessa doação e fazer esse alinhamento dos interesses de ambas as partes. Isso é fundamental, né? Não podemos descartar nenhuma e nem a outra, né? E é importante que os dois estejam abertos para esse diálogo, porque se um quer só investir pelo marketing
e do outro lado existe um captador que muitas vezes até olha para a empresa com um olhar um pouco ruim, porque empresas lucram, aquela coisa toda, e eu não quero negociar só pelo marketing, né? A gente acaba não tendo a facilidade, ou isso não vai acabar acarretando, de fato, numa parceria, porque uma quer seguir para um lado, a outra quer seguir para o outro. Então, é muito importante que a gente, como captador, né? Eu falo desse lugar que eu ocupo, né? Ajudando organizações a captar, se aproximem dos seus doadores e consigam estabelecer um diálogo mais saudável e que os doadores estejam abertos também a compreender como fazer esse investimento de uma forma mais inteligente, de uma filantropia mais estratégica para desenvolver as organizações. Então, e aí enfim, pode ser até um desabafo aqui, mas o que a gente acaba vendo, infelizmente, é que a maioria das empresas, elas fazem investimento única e exclusivamente em projetos, e não na instituição, e não para o desenvolvimento da instituição. Então, é muito comum a gente ver organizações que fazem projetos maravilhosos, metodologias incríveis, que, inclusive, captam muito bem, mas a maior parte do seu recurso ele é exclusivamente direcionado para a execução dos seus projetos. Agora, qualquer um, bom, enfim, não conheço o histórico de vocês, mas imagino que muitos de vocês são empreendedores aqui, ou trabalham no escritório de advocacia, ou são donos, enfim, e você sabe que não adianta você pegar todo o seu recurso e aplicar exclusivamente na linha de frente do projeto, porque você precisa ter um escritório, você precisa pagar a conta de luz, você precisa pagar o aluguel, você precisa manter essa estrutura, você tem uma telefonista. O telefonista não é alguém que está lá na ponta trabalhando. Você precisa ter alguém que vai fazer gestão financeira, não é alguém que está lá na linha de frente. Então, a gente precisa ter esse respaldo, ter essa estrutura que vai ajudar ao melhor desenvolvimento dos projetos. Então, infelizmente, isso no Brasil ainda e eu falo que é uma comparação muito brutal, porque lá fora a gente vê muitas empresas investindo no institucional, enquanto aqui, por uma questão de insegurança com as organizações sem fins lucrativos, ou porque a gente não confia, ou porque ainda existe um imaginário de que ONG, como diz um conhecido meu, né, que não gosta muito dessa conversa, toda vez que eu falo que eu trabalho com o terceiro setor, ele fala assim, você sabe o que significa ONG, né? É olho na grana, porque na cabeça dele, ONG é lugar de pilantropia, né? É esse o discurso dele, não existe espaço, é dinheiro, é lugar para desviar dinheiro. Vai ser o lugar para desviar dinheiro se o doador não ficar de olho. E esse é o papel da filantropia, esse é o papel nosso também. Não é só doar porque eu acredito na causa, mas é doar e cobrar pela transparência da organização, é acompanhar o trabalho dela, com critérios, lógico, com um olhar diferenciado, porque às vezes essa organização precisa desse recurso para a sua estrutura, mas é importante a gente acompanhar e investir nesse pilar do desenvolvimento institucional das organizações. Isso não acontece no Brasil, e o que a gente acaba vendo é que as organizações são fragilizadas. E aí, qualquer movimento, como, por exemplo, acontece com a Lei Rouanet, em que existe um interesse político em minar essa lei e minar, evidentemente, as organizações não têm um suporte para conseguir se manter e muitas vão fechar. Então, é muito importante que o nosso investimento, a nossa filantropia, seja de indivíduos, seja de empresas, seja pautada, evidentemente, em bons projetos, mas que a gente também possa viabilizar institucionalmente essas organizações, para fortalecer elas, torná-las fortes o suficiente para que elas tenham visão de longo prazo, possam dedicar seu tempo em desenvolvimento, em novas metodologias e, obviamente, ter fôlego para poder sustentar momentos difíceis, sustentar períodos em que ela vai ser, enfim, atacada por N razões. Então, essa é uma mensagem que eu quero trazer para vocês, para que a gente também reflita o que é, de fato, fazer filantropia.
A gente tem um grupo ainda muito pequeno de doadores que conseguem fazer essa filantropia estratégica de forma direcionada, inteligente o suficiente para fortalecer as organizações. Geralmente, o que a gente vê é um movimento ao contrário, são pessoas ou empresas fazendo doações e cada vez mais doações menores, justamente para que essas organizações não consigam se fortalecer e existir uma relação de poder ainda. Então, quem doa vai deter o poder sobre a negociação. E isso, obviamente, né, é bom para quem está com o poder na mão, e geralmente é quem tem o recurso financeiro. Quando a organização tem condições de poder negociar de igual para igual, tudo muda, né? Porque eu não preciso necessariamente aceitar o seu recurso só por aceitar, eu vou trabalhar com você, eu vou ser seu parceiro e a gente vai negociar de igual para igual. Mas, infelizmente, nem é tão fácil isso no Brasil. Então, de novo, assim, falando, a importância da gente fazer essas doações estruturadas para que a gente consiga, de fato, desenvolver o setor e conseguir fazer com que essas organizações representem socialmente o nosso trabalho, né, consigam desenvolver a nossa sociedade com visão de longo prazo, com metodologias que possam, de fato, contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Para citar um exemplo bem interessante de como esse trabalho pode ser feito, eu trabalhei num projeto em Blumenau, que foi uma captação, a gente estava fazendo uma captação para a construção da nova unidade da organização lá em Blumenau. É uma organização que trabalha com nefrologia, então faz hemodiálise, o acompanhamento pré- e pós-operatório do transplante de rins, e a organização precisava construir essa nova sede. E a gente, logo que a gente começou o trabalho, a gente acabou tendo contato com uma doadora, e aí a doadora, de cara, ela tinha um poder aquisitivo muito grande, evidentemente, ela de cara falou assim, não, eu posso doar 2 milhões para esse projeto. E aí, lógico, naturalmente a gente fica feliz, é um projeto de 16 milhões, logo de partida uma doadora doar 2 milhões. A gente ficou entusiasmado, feliz, mas na hora que a gente saiu da reunião, a gente parou para pensar e falou, não, é isso só que a gente quer, né, financeiramente, né, porque a gente sabia que ela podia doar mais, e é só o dinheiro dela que a gente quer. Então, a gente passou a pensar um pouco melhor que a gente ainda precisava dar um passo adiante com essa doadora para que ela não simplesmente só doasse o dinheiro. Lógico, o dinheiro era bem-vindo, a gente podia pedir mais, a gente sabia que ela poderia, por exemplo, doar o projeto todo, né, fazendo algumas pesquisas, mas a gente não queria só que ela doasse. Então, para ela entender de fato o que era o projeto, a gente investiu um tempo no desenvolvimento da relação com ela, para que ela entendesse de fato o sentido daquela obra, não só, né, para a instituição, mas para a vida das pessoas, para a cidade, ou qual era a importância desse legado que ela deixaria para a cidade e para a sociedade como um todo. E aí a gente passou a ter uma série de conversas com ela, uma série de visitas. A gente chegou aí para a Alemanha, ela falava alemão, então a gente foi para a Alemanha para mostrar para ela como que seria o prédio pronto, conhecendo uma clínica de hemodiálise na Alemanha, em Munique, para que ela tivesse uma imersão completa nesse processo e ela conseguisse compreender que a doação dela era mais do que viabilizar uma obra. Era viabilizar a transformação de uma comunidade, da sociedade, do legado que ela ia deixar por pelo menos os próximos 30 anos, que é o período que essa obra vai atender em termos de demanda, até que assim, talvez aquela demanda daqui a 30 anos não dê conta, enfim. Até daqui a 30 anos pode ser muita coisa mude, mas esse é o projeto. Quando a gente estava lá visitando, estava eu, ela, o médico, né? A esposa do médico foi com a gente, eles acabaram indo passear, turismo, e bancaram toda a viagem deles e tudo mais. E aí a gente estava lá visitando a clínica, o médico acabou, né, estava maravilhado com o espaço, começou a conversar com o médico-chefe lá, e eles ficavam conversando, ela me chama de canto e fala assim, Thiago, o nosso projeto vai ficar melhor do que esse daqui.
Quando ela falou isso, eu, bingo! Consegui realizar o que era a minha missão com ela, que é fazer ela entender que o projeto não era da instituição, mas era dela também. Então, ela, de fato, porque ela emergiu e ela conseguiu compreender, teve muitas conversas, a gente levava muita pesquisa, dados, etc., para que ela compreendesse o tamanho do que era esse trabalho. Então, quando a gente voltar, a gente conversa. Ela tinha falado que eram 2 milhões, e a gente voltou e falou, bom, e aí, o que a gente vai fazer, né? Por que ela falou assim, se depende... E aí, depois ela falou para mim, ela me chamou de canto, falou assim, você sabe, né, Thiago, é que o meu gestor financeiro, ele fica segurando. Mas se dependesse de mim, eu doava o dinheiro todo, né, do projeto. Eu falei, caraca, né? Falei, putz, e agora, né? O que a gente faz? A gente voltou para casa e tal. E aí eu me lembrei daquela história do Rabino, né? E aí eu falei, bom, se a gente aceitar o dinheiro todo dessa senhora, a gente acaba o processo de captação. É maravilhoso para a organização. Mas, obviamente, a gente já tinha uma série de negociações, já tinha outras conversas. A gente já tinha, dos 16 milhões captados, algo em torno de 13 milhões, né? Que a gente já estava em processo de negociação. Porque se a gente aceitar o dinheiro todo, talvez não faça sentido a gente captar. E os doadores vão começar a falar, bom, para que eu vou doar se você já tem o dinheiro? Então, a relação com a comunidade ia se fragilizar. Então, por incrível que pareça, como captador de recursos, doeu ter que tomar essa decisão, mas a gente optou por receber e fazer uma proposta para ela, dela doar 8 milhões para o projeto. E se a gente não conseguisse captar o restante, já sabendo que a gente já tinha 13 milhões, ou seja, mais 3 milhões e meio, ela completaria o dinheiro para a organização finalizar a obra. No final das contas, a gente não precisou do complemento dela, ela doou os 8 milhões, a gente conseguiu captar o restante com a comunidade, a gente teve mais de 3.500 doadores doando, empresas, etc., para que aquele projeto se tornasse viável. E isso mudou completamente a forma como a organização é vista naquela comunidade. Hoje, um projeto com uma organização que não é um hospital é mais importante, tem tanta visibilidade quanto os maiores hospitais da região. E é uma organização que trabalha só com hemodiálise, só com transplante, né? Ela não faz o transplante, mas acompanha o paciente, o pré e pós-operatório. Isso é importante. Isso tem a ver com um processo de captação bem feito, bem estruturado, com uma doadora e uma filantropia sendo bem feita de forma inteligente e estratégica. Então, é um desafio sempre, né? Porque como é que você vai... Na hora que a gente teve que tomar essa decisão, vamos fazer o pedido de 16, vamos fazer, no final das contas, de 8, como captador, aquilo para mim foram noites sem dormir, pensando o que eu ia falar, como é que eu ia levar essa notícia para ela, como é que eu ia me sentir depois de fazer um pedido, sabendo que ela poderia doar mais. Mas, no final das contas, a sustentabilidade do projeto e da organização, para a sustentabilidade do projeto e da organização, foi muito mais interessante. Então, enfim, um pouquinho, eu queria trazer essa história aqui para poder finalizar, já para a gente encaminhar aqui até para deixar espaço para as perguntas, contar essa história, porque eu acho que é um case que eu vivenciei e que ilustra muito bem de como é importante a gente, né, estabelecer essas relações entre a organização e a captação de recursos e o doador e a forma de fazer filantropia para que a gente consiga desenvolver a sociedade, tornar a sociedade mais forte e que todos nós possamos cada vez mais agir num senso de comunidade, contribuir para as organizações para que a sociedade possa se desenvolver cada vez mais e cada vez mais fortalecida. Acho que é isso. Não sei se eu falei demais aqui, espero ter contribuído aí. Quem tiver perguntas, fiquem à vontade aí para poder compartilhar. Obrigada, Thiago, pela apresentação. É um tema tão rico, tão interessante, né? E tão pouco explorado. É muito bom quando a gente tem alguém com tanto para compartilhar com a gente. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Levantem a mão, se tiverem interesse. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Thiago, quando a gente vai apresentar esses projetos para a empresa, qual que é a grande bandeira, o grande mote? Você tem que levar
o benefício fiscal primeiro, assim, a manchete da coisa, é o benefício fiscal que você vai ganhar, é o marketing espontâneo ou é ajuda na sociedade? Eu sei que cada empresa tem um perfil, mas esses projetos, quando vocês fazem, tem que angariar todos esses pontos, né? Tem que abarcar tudo isso. Então, o quanto ela vai despender, qual que é o setor, quem que vai ser ajudado, é com comida, é com escola, o que que é? Então, o que que as empresas, no seu entender, elas mais buscam, assim, o diretor, o gestor, o dono do dinheiro, o que que ele olha nesse projeto? Ele olha o que exatamente? Ah, legal, Alessandra. Bom, assim, o que eu percebo é que, acho que o primeiro ponto, por incrível que pareça, leis de incentivo não é a principal motivação para se doar. E eu vejo a maioria das organizações sempre colocando como se a lei de incentivo de fato fosse um grande motivador para a doação. E não é. Eu acho que na minha história de captação, eu já devo ter, com grandes doadores, captado algo em torno de 130, 140 milhões. Desses, só 3 milhões foram incentivados. Então, não é a principal razão pela qual se doa. O que a gente tem que entender, eu costumo falar sempre para os captadores, é que o bom captador, ele ouve mais do que fala. O bom captador, ele não chega apresentando o seu projeto. Ele não chega com uma apresentação de 40 minutos. Ele precisa ouvir. Ele precisa entender a história do outro lado, entender o que se passa na empresa, o que se passa no universo daquela empresa, nos negócios dela e na vida pessoal de quem ela está se relacionando, de que vai assinar esse cheque, para fazer os alinhamentos de approach, de apresentação com os valores que ela tem na empresa e na vida pessoal dela. Então, isso é muito importante. A gente precisa ganhar as pessoas, né, no sentido de conquistar as pessoas, contar boas histórias que conectem elas para que elas vejam valor naquilo. E, obviamente, isso vai depender um pouco do perfil da empresa. Se você está falando com uma empresa que tem acionistas, que tem um CEO, que não tem um dono, né, dono do negócio, o racional vai ser muito maior do que o emocional. Isso é fato. Então, ela vai apoiar coisas ou iniciativas que vai resolver, de uma certa forma, problemas que ela tenha. Seja interno, de endomarketing, externo com a comunidade, de marketing e por aí. A gente tem que mapear isso para entender o que ela dá valor para que a gente apresente um projeto adequado àquele valor que ela dá. Quando a gente está falando com empresas que têm um dono, que tem um indivíduo lá, que está liderando esse processo como proprietário, o emocional conta mais. E a comunidade, e todas essas relações. Então, conhecer a história dele ajuda muito. Tem um caso bem interessante, que é o da Química Amparo, com o Valdir Beira Júnior e o Tuca, o projeto Tuca. O Tuca tinha um projeto de hospício, né, que é uma casa de acolhimento para crianças que estão em cuidados paliativos, e o gestor, não me lembro agora o nome dele, ele acabou descobrindo que o Valdir Beira Júnior, ele teve um filho e que tinha uma doença rara e que faleceu em casa com cuidados paliativos. E aí ele falou, ele inclusive deu uma entrevista, falou, olha, meu filho teve a oportunidade de falecer com a família do lado, com todos os cuidados para que ele pudesse ter uma morte digna. Então, ele apoiou a construção desse centro para crianças na periferia, na zona leste de São Paulo, porque ele tinha essa história. Então, foi muito importante esse mapeamento. A gente precisa conversar, tomar café, almoçar, jantar, conversar com outras pessoas que estão no entorno do doador, vai fazer muita diferença para que a gente possa, de fato. No caso dessa doadora, dessa grande doadora, a gente também teve um outro elemento. Evidentemente, ela compreendeu o projeto, mas antes dela fazer, depois que ela prometeu a doação, a gente pegou um elemento que era muito importante para ela, que era a relação com o pai. Então,
Então, o pai, ele tinha sido já atendido pela instituição, ele teve problemas renais, e ela tinha uma relação muito forte com o pai, muito forte. Então, como contrapartida, a gente ofereceu o nome do prédio, o nome do pai dela. Então, Teve foi... antigamente o Sara Kubitschek, né? Também a senhora Sara Kubitschek fez por causa que tinha uma filha com problemas, né? Exatamente. Então, não à toa, a saúde acaba sendo uma área muito forte, porque histórias relacionadas à saúde todos praticamente temos. Né? Hoje então, o Instituto Ayrton Senna também faz muita coisa e é por conta disso, né? Da mãe do Cazuza também, né? Sim, exatamente. Geralmente é alguma coisa que a pessoa passou um trauma, né? Na família. Tem uma probabilidade maior de que ela doe para aquela causa, porque aquilo sensibiliza ela. Entendi. Então, é isso, a gente precisa conversar, né? Precisa saber ter essa habilidade de dialogar muito bem, ouvir e saber fazer perguntas boas. Também não adianta ficar conversando, o captador tem que saber conversar e direcionar a conversa para que a gente consiga... Mas você busca essas pessoas não vão atrás de você que tem que saber quem são, né? Você faz uma pesquisa por trás. Majoritariamente, Alessandra, você precisa fazer esse levantamento e buscar e fazer a qualificação do teu doador. Até porque o nosso tempo ele é limitado, então não adianta a gente sair atirando para tudo quanto é lado. Eu preciso ser mais objetivo e certeiro. Então, quanto mais eu qualifico, maior é a chance de eu abordar alguém que tem uma boa probabilidade de doar para a minha instituição. E com empresas isso é muito mais fácil do que indivíduos aqui no Brasil em especial. Nos Estados Unidos você tem acesso a dados do imposto de renda dos indivíduos. Aqui no Brasil a gente não sabe quanto ganha nem às vezes o nosso cônjuge, né? Então assim é importante a gente fazer uma boa qualificação para que a gente faça o pedido de forma adequada. Né? Entendi, obrigada. Imagina. Tiago, nós temos mais uma pergunta aqui. Pela sua experiência de anos em vários setores e ramos empresariais, teria como você dar uma ideia para a gente de como que foi o início, qual que foi a alavanca propulsora para as empresas se voltarem aí para o apoio financeiro das ações sociais, ambientais? Existe algum marco específico, um acontecimento que impulsionou isso? E já puxando um gancho, você acredita que a pandemia vai tornar as pessoas e as empresas mais solidárias nesse sentido? Show, Carol. Olha, Carol, a gente ainda tem uma história recente, né, da nossa democracia, né? É nova, né? Comparado com outros países, a gente passou por um momento complexo em que as organizações tinham pouca capacidade de se fazer isso, né? De desenvolver seus trabalhos. Então, o terceiro setor começou a se desenvolver muito fortemente nos anos 90, né, onde a gente, de fato, teve um boom, e muitas organizações, inclusive internacionais, acabavam fazendo seus investimentos aqui no Brasil justamente para fortalecer o terceiro setor. Acho que não existe exatamente um marco que eu possa dizer que tenha sido, de fato, um grande boom, mas eu acho que é na virada do século que a gente passa a ter um pouco essa compreensão da importância da participação das empresas com as organizações e fazer doações. Então, até por isso, no início dos anos 2000, a gente tem muito do movimento que a gente chama, né, entre os captadores de Bye Bye Brasil, que é quando as organizações internacionais passam a deixar de investir no Brasil, justamente porque os indivíduos e a iniciativa privada passa a dar um suporte maior para o terceiro setor. Óbvio, a gente tem a lei enfim, acho que tem duas leis que eu acho que acabam se tornando marcos importantes para o olhar para o terceiro setor. Uma é o do voluntariado, né? Apesar disso não estar ligado à captação, mas quando a Ruth Cardoso traz à tona a discussão sobre o voluntariado e ela propõe uma lei e que venha a ser aprovado para a gestão do voluntariado, passa as pessoas olharem para a organização de uma forma mais profissional. Mesmo ela sendo voluntária, passa a mostrar para a sociedade que a gente precisa olhar para o voluntário de uma forma profissional, precisa fazer uma gestão profissional. E depois a gente tem a lei das OCIPs, que permitiu, inclusive, a isenção, parte da isenção fiscal.
E tem, lógico, em 92, 91, 92, quando a gente tem a lei Rouanet, que foi criada, que ajuda a ter essa visão do investimento, mas com um benefício fiscal. Leva muitos anos para que ela, de fato, ganhe fôlego. De novo, a partir dos anos 2000 é que a gente começa a ver esse boom com a criação do GIF, do Instituto Ethos, que vem promover as discussões em relação à responsabilidade social. Se eu acho que vai haver mais doações, eu quero ser otimista. Eu acredito que sim. Acho que as pessoas passaram a olhar para o terceiro setor de uma forma diferente. As empresas começaram a fazer investimentos com um olhar diferente, com investimentos muito maiores. A gente via empresas que tinham investimentos de 40 milhões e passaram a doar 400 milhões de reais para diversas causas, lógico, para a área de saúde, sem sombra de dúvida, prioritariamente. O que isso simboliza? É que existe dinheiro, existe recurso disponível. O que talvez esteja faltando são bons projetos e bons pedidos. Falta a gente pedir. A gente ainda tem uma cultura, a gente tem um medo de pedir dinheiro. O captador tem medo. Eu vejo isso o tempo todo. Você, mas eu não sei pedir, eu tenho medo de pedir. Gente, tem de pedir. O que tem de mais a gente fazer um pedido e falar, Carol, olha só, esse é o meu projeto. Com qual valor você pode contribuir para o nosso projeto? Tenho 2 sessões de hemodiálise, eu tenho um tratamento de câncer, eu gostaria que você viabilizasse o tratamento para o paciente. Faz parte da nossa sociedade. Compra, venda, doar faz parte desse processo. Então, eu quero acreditar que a sociedade vai sair melhor nesse aspecto e passar a doar mais do que ela doar. Talvez não como aconteceu na pandemia. Acho que a gente teve um boom muito, muito grande. Mas a gente não volta para o mesmo patamar de 2019. Eu espero que a gente volte consideravelmente melhor do que foi em 2019. Legal, que bom, Thiago, obrigada. Nós temos mais uma questão aqui, que seria referente à prestação de contas e à transparência. Isso é fundamental, né, para manter as doações que já conseguiu, para angariar novas, porque os empresários eles querem saber onde que foi gasto o dinheiro, quais ações foram feitas. Nesse sentido, o que é preciso para apresentar e garantir essa clareza nos trabalhos? Ótima pergunta, Carol. Adoro essa, porque é mais simples do que a gente imagina. De fato, assim, inclusive existe uma pesquisa, o IDES fez uma pesquisa, e uma das perguntas que eles fazem, né, para a sociedade, né, o que faria você doar mais? Essa é a pergunta que eles fazem. E aí, naturalmente, ter mais dinheiro foi a resposta mais dada, mas em segundo lugar, com 43%, era uma pergunta de múltiplas escolhas, então eu podia dar várias razões, mas 43% das pessoas disseram que doariam mais se soubessem o que a organização está fazendo com o dinheiro dela. A terceira opção foi saber mais sobre a organização. Então, no final das contas, se a gente juntar, a gente tem um percentual que está interessado em saber o que a organização está fazendo e o que ela faz com o dinheiro. Então, transparência é o alicerce principal para que a gente consiga captar mais recursos. Se eu mostro como o seu dinheiro foi investido na causa, né? Não precisa, talvez, dependendo, lógico, empresas vão fazer, a gente pode fazer um relatório mais personalizado, fazer esse rastreio do recurso dela para o projeto específico que ela ajudou, mas o indivíduo não necessariamente. Você pode dizer, olha, isso tudo foi o que eu fiz e prestar contas. E não é prestar contas uma vez ou outra. A gente estimula as organizações a ter uma rotina mensal de prestação de contas. Todo dia mandar ali um WhatsApp, todo mês, perdão, mandar uma newsletter, um WhatsApp, postar nas redes sociais como que ela está gastando esse dinheiro. Né? Não só quanto ela recebeu, mas dizer, olha, eu ajudei a tratar X pacientes com câncer, eu ajudei a fazer X trabalhos sociais ou cestas básicas, para que ela tenha clareza de como esse dinheiro está sendo usado.
E, obviamente, pode ter relatórios financeiros mais detalhados para quem quiser aprofundar, mas é uma prestação de conta social. Olha, teu dinheiro ajudou a distribuir 100 cestas básicas. Teu dinheiro ajudou ao tratamento de X pacientes durante X meses. No mês seguinte, repete o mesmo número, a mesma informação, mas todo mundo pode acompanhar. Tem uma organização que ela faz, inclusive, um relatório mês a mês para ir mostrando a evolução e o doador dessa percepção. Assim, é comunicação, a gente precisa contar o que a gente está fazendo e contar de forma, lógico, transparente, fácil de leitura, não é complicando as coisas. Eu trabalhei na área ambiental, então vinha o gestor de projeto e falava assim, não, porque, olha só, nós conseguimos ajudar a criação de 50 RPPNs em APPs com os Cs, próximos de os Cs. O cara, que doador consegue entender o que é uma RPPN, meu amigo? Pô, se comunica direito, senão ninguém vai doar. Tira a foto da planta lá que plantou, né? Tira a foto da árvore, mostra aqui está a tua árvore, olha ela crescendo, que bacana. Pode eventualmente não vingar, então você fala, olha, poxa, infelizmente, essa não vingou, mas teve mais outras 10 em volta que acabaram vingando, e faz parte. Né? Eu vi que daqueles médicos sem fronteiras que eles pedem ajuda, eles mandam cartinha com fotos, né, escritas, cartinha escrita pelas crianças e fotos, né, pois mensalmente para quem ajuda. E às vezes é de forma lúdica. Outro dia eu estava conversando com uma organização que eu estou fazendo consultoria, com uma organização que é a Associação Peixe Boi, não sei se vocês já ouviram falar, que fica em São João do Milagre, agora me fugiu o nome da cidade, mas fica entre Pernambuco e Maceió. E eu, quando eu estive lá, eu conheci o projeto, eu visitei, fiz o passeio, conheci os peixes-boi, mas eu conheci a Luna, que era o peixe-boi que estava lá na época. Eu falei, Flávia, eu ia adorar receber um e-mail da Luna me contando o que está acontecendo com ela. Dizendo, olha, hoje, esse mês eu recebi, eu fui liberada, porque eu estava no cativeiro ali sendo cuidada, e agora eu já estou pronta para ir para alto mar. Ou, olha, eu passei 2 meses, ela falou assim, mas é que ela sumiu, Thiago, a Luna sumiu. Não tem problema, fala, olha, eu estou em alto mar, fui conhecer outras paisagens, e aí na semana seguinte, 2 semanas depois, a Luna apareceu lá no Rio e tal, ela tirou uma foto, falou, Thiago, olha, acho que a Luna estava com saudade de você. Eu falei, tá vendo, é isso, né? É isso que a gente precisa se comunicar com o doador de uma forma, às vezes, até lúdica, né? Porque eu falo, agora eu vou apoiar essa organização, porque é a parte emocional, né? Exatamente, né? Exatamente. Ai, legal, Thiago. Também gostaria de receber aí um e-mail da Luna. Vou falar para ela já, pega o teu e-mail e já falo para ela te encaminhar. Obrigada, vou adorar. Alguém tem mais alguma questão, mais alguma consideração? Não sejam tímidos. Pode perguntar. Tudo que vocês sempre quiseram saber sobre captação, filantropia. E se lembrar depois, pode mandar e-mail para a comissão que a gente encaminha para o Thiago também e ele responde. Isso mesmo. Tem o LinkedIn também, né, Thiago? Se quiser divulgar, para entrar em contato com você, seguir. Boa. Bom, então eu agradeço. Pode dizer, Thiago. Não, eu falo só, pode adicionar, estou super à disposição aí, quem quiser. Fala qual que é o LinkedIn para as pessoas acharem você. Boa pergunta. O meu LinkedIn é o Tema Sagard. Deixa eu ver aqui só como é que eu estou aqui no LinkedIn, a gente acaba não usando tanto, mas eu encaminho, eu ponho aqui para vocês o meu LinkedIn na conversa enquanto ela encerra. Tá ótimo. Então, agradeço imensamente, Thiago, pela explanação, por tanto conhecimento. Agradeço também a oportunidade, à comissão do terceiro setor. E, nesse momento, eu passo a palavra para o Dr. Fabrício Gersoni para dar encerramentos finais. Fique à vontade, doutor. Obrigado, Carol. Thiago, é uma satisfação muito grande receber você aqui. Eu acho que, acima de tudo, a comissão, especialmente do terceiro setor, ela tem por objeto não instruir unicamente advogados, mas trazer temas, né, concretos como esse que você trouxe, né, que não estão diretamente afetos à nossa vida de advogado, mas que trazem profunda experiência, né, do terceiro setor, de quem está na lida ali, e é muito importante isso, né, até para que a gente possa conseguir chamar a atenção, né, da sociedade, para olhar o terceiro setor com os olhos que devem ser
utilizados, né? Que são os olhos de carinho, de atenção, né? de busca de conhecimento para a gente poder dar um passo à frente. Foi muito bom você estar por aqui, as portas da Comissão do Terceiro Setor estão sempre abertas aí, nós vamos querer conversar com você novamente até o final do ano, né? Então você se prepare aí, as meninas que estão fazendo um ótimo trabalho aí, elas vão entrar em contato e você venha conversar conosco novamente, porque é uma conversa maravilhosa aqui. Parabenizar aí a doutora Alessandra pelo trabalho, a Carol, a Isabela, né, e todos os demais integrantes da comissão aí que estão presentes, que também se doam, né, para que tudo isso aconteça. É muito importante, né, e é uma bênção a gente estar podendo aí estar compartilhando com essas pessoas o trabalho na comissão. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, meninas, e a todos os presentes. Obrigada, Tiago, pela participação, pelo seu tempo. Obrigada a todos por ficarem até agora com a gente. Obrigada, doutora Carolina, pela mediação, que foi ótima. Obrigada, doutora Alessandra. Obrigada, doutor Fabrício. Então, eu vou encerrando por aqui. Gostaria de agradecer novamente o Tiago. Gostaria de agradecer a presença de todos que vieram, né, nessa noite prestigiar e aprender um pouquinho mais. Relembrando que a palestra vai ficar salva na plataforma do YouTube, basta pesquisar o AB Campinas Subseção, e daí vocês podem rever a palestra, indicar para algum amigo e prestigiar novamente. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.